Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do Pode Apostar. Esse podcast é onde você aprende muito sobre aposta, escuta um monte de baboseira também sobre aposta e dá aquela boa e velha risada com muito conteúdo. E hoje, cara, eu tenho dois convidados, sim, eles vieram em dupla aqui, peso pesado, pra gente falar sobre uma parada que muitos de vocês que estão me assistindo perguntam: Ana, qual é a melhor? Qual você utiliza? Como você faz? Mas antes de eu chamar aqui os convidados, queria pedir pra produção deixar a nossa luz roxa aqui, que é em homenagem a eles, né? A cor roxa é muito forte desses caras, então a gente vai fazer o programa hoje com o background, essa palavra que você usa, é o background especial. Recebendo aqui os meninos da Robotip, os programadores, né, e diretores, SEO, sei lá, enfim, vocês se apresentam, é o Breno. Os responsáveis. Os responsáveis. E o Gabriel. O Breno todo mundo conhece, a cara lá o rosto da Robotip. Da marca, né? E ele é o cérebro por trás do negócio. Bacana. Bom, Ana, obrigado aí pelo espaço. Prazer, pessoal. Meu nome é Breno Cardinali. Como eu digo nos vídeos, o pessoal já tá acostumado. Eu sou o rosto da Robotip, eu sou quem divulga a Robotip. E não mais é isso. Eu sou, além disso, muitas outras coisas. Suporte do pessoal também, mas enfim. É um bombril, né? Cara, o bombril total. Quão nerd você tem que ser pra montar um sistema como o de vocês, que é extremamente complexo, cara. Como começou essa loucura, primeiramente? Eu queria me apresentar também. Por favor, e aí, galera, tal, eu sou o cérebro. Não, cérebro não, sacanagem, né? Eu sou a parte de trás da Robotip. Técnico. E tem que ser muito nerd. Ele que muito faz a propaganda, a ferramenta ser boa, né? Você que faz a parada lá. Isso, Que faz girar. Vamos contar a história? A história, ela girou em torno de... Eu chamei o Freitas na pandemia. Vamos falar que Freitas sou eu. Eu ia perguntar, quem que é o Freitas, cara? Eu só chamo ele de Freitas. Não, Gabriel isso. Freitas. Eu falo como se eu estivesse falando pro Ele gosta de falar amigo, isso, né? Pra quem não sabe que eu sou o Freitas. Então ele fala com o cliente, aí o cara fica assim, pô, mas é o Gabriel. What the fuck, o Freitas, o Gabriel Freitas. Mas eu chamei ele no mês de 2020 pra testar uma estratégia de escanteios, o famoso funil. No meio do que caos. Todo mundo conhece. Exato. E eu já tava meio insatisfeito na empresa que eu tava trabalhando. E tava com o projeto de rodar naquela época, tava muito forte ainda os grupos de tips, né? Hoje tá muito forte broker, outras coisas estão surgindo, né? Enfim. Mas naquela época ainda tava muito forte esse grupo de tips. É uma facilidade, né? Você tem um grupo no Telegram, você abre rápido, enfim, desenvolve rápido. Pra quem não quer estudar, Exatamente. E nesse caso não foi o caso, porque eu chamei o Freitas e falei, cara, você consegue automatizar? Na época a gente não era nem um pouco chegado, era amigo de um amigo meu, então a gente realmente não tinha tanta afinidade. O amigo do amigo que virou sócio, você tem que aturar a mala agora. Exato. E aí eu falei, cara, você consegue automatizar e tal, e já sabia da experiência do Freitas com o mercado financeiro. Eu já tinha feito bot para o mercado financeiro. Eu sempre gostei de tecnologia, programação, assim. Você fez faculdade disso? Eu sou formado em engenharia mecânica. Nada a ver com a parada, puta que pariu. Mas assim, muito focado em matemática e tal. Eu tava na faculdade nessa época, faltava pouco pra eu me formar. Mas... E aí a ideia foi essa, assim, tentar automatizar isso pra aposta. Eu falei, eu já tinha feito pro mercado financeiro, tinha uma ideia de como funcionava, eu falei, não, eu consigo fazer. E aí a gente desenvolveu essa estratégia, no começo deu super certo, como é com qualquer um que desenvolve uma estratégia. Dá super certo. Dá super certo no começo, falando, não, vamos ficar rico, comprar Ferrari, etc e tal. Aí a ideia, igual o Breno falou, era ser um grupo mesmo. Então assim, a gente realmente queria ganhar dinheiro e disponibilizar isso para outras pessoas para ganhar mais dinheiro, essa que é a verdade, né? E a gente abriu para um grupo de amigos, na primeira semana deu head pra cacete... Devolveu... Não, na verdade, na primeira semana, ele deu muito bom. Ele deu 20% sobre a banca, assim, estourado na primeira semana. Funil seco? Não, aí é a questão. A gente inverteu o funil, fez um undercantos. Sim. E tava dando muito certo mesmo. E foi aí que a gente falou, vamos abrir pro pessoal, vamos. A gente abriu pros amigos, um grupo seleto de amigos, eram 6, 7 amigos. Começou, e na segunda semana, voltou. E aí, os amigos começaram a, tipo assim, a fritar a gente. Mas já perderam a confiança numa coisa que tinha 2 semanas. Não tinha nem rodado um mês, entendeu? E aí a gente falou... O imediatismo, o péssimo imediatismo que a gente tem nesse mercado. Exatamente. A falta de confiança da pessoa, a falta de conhecimento, né, que gera esse medo nas pessoas. E com os meninos não foi diferente, eram 6, 7 amigos. E a gente desanimou total, falou, cara... Putz, pra que a gente vai ficar... Imagina isso num grupo de 100, 200, 300 pessoas. Sim. E aí, a ideia da Robotip em si partiu do Freitas, né? Que em dezembro, a gente tava
começando ali, indo pro Réveillon, o Freitas falou, velho, por que a gente não aproveita e usa os dados que a gente tem aqui pra fazer uma ferramenta? E eu, no início, eu confesso, eu não tava realmente, putz, aí ferramenta, Isso já era tem 2020. no mercado, 2020, em plena Cara, vocês pandemia. estavam muito à frente, então, na real, 2020 porque... em plena pandemia. Aí eu falei, cara, não sei, o pessoal não quer ferramenta, eu meio desanimado, falei, não, vamos fazer, já estamos aqui, vamos fazer. E lá do outro lado tava a Ana Green ensinando a galera a começar a usar a ferramenta. Olha o trabalho distante. Não, né? e a gente não tinha noção realmente, tanto o Freitas quanto a gente não tinha noção do quão isso a galera gosta disso, de ferramenta e tal. Sim. Mas vamos começar. É necessário, né? Sim. E assim, nessa época, como eu vinha do mercado financeiro, eu montava bot pro mercado financeiro. Então, mas pra mim, pra eu operar com um amigo, assim, acabou que eu larguei disso, depois não deu certo. Foi pra outras drogas. Não, era índice, Sim, tipo. sim. Então era um negócio alavancadíssimo e tal. Não tinha essa grana e ainda bem Não, que eu parei. eu também tive essa experiência do mercado financeiro. E quando você bota na ponta do lápis o mercado de apostas versus o mercado financeiro, é por isso que os caras estão surtando ultimamente com o nosso mercado. Exato. Não tem como. Mas aí eu fui trazer muita coisa que era do mercado financeiro, tipo o backtest, que é uma coisa já usada há muito tempo no mercado Que é financeiro. genial, inclusive, que a Robotip faz. Pois é, e isso não tinha em língua portuguesa. Quando a gente foi tentar desenvolver a estratégia, eu falei, velho, não existe isso pra aposta. Então, assim, por que não existe? E aí eu comecei a desenvolver o backtest, porque na prática era isso que eu fazia. Pegava dado e aí rodava a estratégia e ficava lá tentando, não sei o que e tal. E aí eu já tinha construído uma parte do backtest. Sim. Aí eu falei, cara... Brincando, você construiu a parada. Vamos abrir isso como uma plataforma, porque aí mais gente consegue usar o negócio. Exato. E essa que foi a ideia. E aí começou com o backtest. Exato. Não, o backtest, contextualizando, a gente rodava estratégia, era até engraçado, porque o pessoal tem hoje, se o pessoal conhecesse o que a gente rodava... Vocês vão ficar de cara. Tipo assim, a gente pegou madrugadas, assim, porque pra rodar um backtest, um parâmetro que a gente mudava, era horas, assim, rodando de base de dados. Hoje o pessoal roda em minutos. Então, assim, hoje realmente tá muito mais robusto, mas veio dessa ideia mesmo, do contexto que a gente já estava fazendo isso. Falou, vamos disponibilizar. E aí disponibilizamos. De fato, até hoje é um desafio meio que contextualizar o backtest, né? O pessoal entender o backtest, porque é uma ferramenta muito técnica. Mas assim que o pessoal aprende, o pessoal fala, todo mundo que aprende de fato a usar o backtest fala comigo, por que eu não comprei isso antes, por que eu não usei isso antes? Porque é animal, realmente é uma coisa que você, de explodir cabeça, você testa uma parada em minutos, uma coisa que em meses você estaria testando no mercado, perdendo tempo, né, testando no mercado. Desbanca muitas ferramentas de vamos dizer assim, automação, que seria o robô, né? O robô nada mais é do que uma leitura de dados. Sim, exato. Então, por exemplo, a galera do funil continua lendo a bet, só que é muito mais fácil você ter um robô lendo os dados, né? A gente basicamente. tem muitos clientes que vieram por conta do funil, né? Eu fiz um vídeo bem antigo que eu tenho, depois eu fui reciclando esse vídeo, mas eu tenho um vídeo muito antigo que eu falo do funil. Aí é engraçado que eu comprovo, né, que o funil não tem as 97%, mas que o funil de fato funcionava e tal, e mostrando pro pessoal, no backtest, o pessoal, dá pra automatizar e tal. Dá pra melhorar, inclusive, Exato, né? dá pra melhorar. O que eu faço em um dos vídeos reciclados que eu tenho, eu melhoro o funil e mostro pra galera. A galera pira, vem, até hoje realmente tem muita gente que usa só o funil. Vem, compra, gosta, porque o nosso plano é muito acessível, né? Compra, testa, automatiza e fica louco, porque... você economiza um dia de trabalho. Não, eu vou falar uma parada que até é uma utilidade pública pra galera, né? Foi através do backtest. Tipo assim, eu já tinha o viés do cartão vermelho. Todo mundo, principalmente da galera, fala, cartão vermelho, vai chover, gol. Não, mano, né? Com o backtest eu fiz lá, eu vi que, tipo, em nenhum formato você pode colocar índice 1 de pressão, índice 2 de pressão, nenhum formato você é lucrativo com gols no mercado com o cartão vermelho. E você consegue lucrar com mercados que tem. Então, cara, eu acho que assim, facilita muito a validação de meta. Daí, beleza, vocês começaram só com o backtest e foram incluindo depois outras abas. Exato, e só pra contextualizar aqui, o pessoal que tá assistindo às vezes não sabe o que é o backtest. O backtest, pessoal, ele pega dado de jogos passados, retroativos. Então, você testa uma estratégia com jogos que já aconteceram pra você não precisar ficar testando pra frente, né? Então... é esse exemplo que a Ana tá dando. Eu quero testar se uma estratégia que tem um cartão vermelho sairia mais ou menos gol. Você testa isso para trás
E você pode ver se sairia mais ou menos gols no backtest. E foi assim que o Breno comprovou que o funil não tem 93% de assertividade. Porra, nenhuma estratégia dentro do mercado vai ser tão assertiva dessa forma. Não, até vai, mas aí a gente tá falando de uma odd média, 93%, a gente tá falando de uma odd média de cara, 1.06. Não no escanteio limite, que você pega uma odd de 1.70, pô. Foi o que eu falei há muito tempo atrás, eu já falo isso. A assertividade, ela tá colada com a odd média. Você tem uma odd média que a abertura ali, 1,60 do mercado, que geralmente o pessoal pega 1,60 ou 1,70, tá impossível você ter 93% de assertividade. E eu aposto com quem quiser que se fizer comigo 100 mil entradas, você não vai ter isso no final. Tá? E pode testar se você quiser, você não vai ter. Mas o pessoal tema, não, tem. Tá bom, testa, compra e testa. Eu dou minha banca se o cara provar que tem como, cara. Não tem como. E aí você fala, o cara não te prova. Por quê? Porque ele sabe que não tem como. Entendeu? Freitas, e tu? Como que tu fez intimamente eu vou chamar de Freitas, eles agora estão falando. Como que foi essa virada de saída do mercado financeiro pro mercado de apostas? Porque eu tive essa virada também, eu gosto muito de saber o que te fez, tipo, trocar. Porque você tinha um bot. Se o teu bot era bom, ele te dava algum lucro. Então, o que... Não, meu bot não era bom. Quer dizer... Tô brincando. Ele quebrou. Eu tinha feito um estudo e tal, em cima de um bot. Achei que eu tinha chegado numa estratégia que era boa. E eu acho que ela poderia até ter dado certo. Só que o mercado financeiro, igual, eu operava índice. Um mini índice. E o mini índice está operando um contrato de 16 mil reais na época, né? O Bovespa estava 80 mil, acho. Eu não lembro quanto que é. Mas na época era tipo 16 mil reais. Então qualquer variaçãozinha ali, seus 100 reais, seus 200, vai embora. Rapidinho. Muito fácil. Rapidinho. E isso é só um lado da moeda. Por quê? Se você tomar uma violinada e acontece alguma coisa com uma variação muito... Igual foi na pandemia, né? Assim, uma variação muito brusca, repentina... muita gente acha que a corretora vai encerrar o seu prejuízo na sua garantia ali. Então, tipo, eu coloquei 100 reais de garantia, quando bater 100 reais de prejuízo, ela me encerra. Às vezes ele pula, né? Não é bem assim. Tem gap, e aí o seu prejuízo não está limitado à sua garantia necessariamente, porque pode ser que não tenha liquidez, você fique devendo à corretora milhares de reais. Meu Deus. E eu, estagiário na época... Falei, cara, não dá pra eu continuar com essa estratégia. E ponto final, não tem o que você fazer, assim, porque o mini índice é o menor índice que você tem, não tem como ir abaixo dele. E aí eu tava estudando na época também, eu falei, vamos deixar isso pra lá. E aí veio essa ideia do Breno, e eu sempre gostei muito de mercado financeiro e também de programação e tal, mas mais de como você consegue criar uma coisa que seja útil, assim. E aí surgiu essa ideia. E aí vamos criar uma estratégia, tal, uma coisa que não existia. E aí depois veio a ideia. Falei, não existe isso. A gente foi a primeira plataforma de backtest em língua portuguesa. Isso não existia. Existia lá fora e tal, preço em dólar, não sei o que lá. Euro, caríssimo. Tal. Pois é. E aí a gente lançou isso. Um sistema muito mais, assim... Acho que não tem nem comparação com o nosso sistema hoje. Era só pré-live... Era muito mais limitado. Os vídeos estão lá. Não, vocês estão sempre subindo atualizações. E hoje, na Robotip atual, 2023, em agosto, o que vocês acham que tem de mais legal? Ainda o backtest, o que tem de mais atrativo na ferramenta? Com certeza. Eu acho... Dificilmente acho que o backtest vai sair desse posto. Que é muito forte o que ele traz, né? Citando essa parada que o Freitas falou de agregar valor, o backtest, ele... Cara, é imensurável. Todo mundo acha que eu tô falando pra vender o peixe, vender sardinha. É brincadeira. Né? Como o dono e como usuário mesmo, é loucura o que o backtest faz. Eu acho difícil ele sair do posto aí de top 3 funcionalidades. Mas a gente tem algumas boas, né, Freitas? Agora com o mercado de robôs que a gente que a gente já lançou, né? A gente lançou ontem. A gente tá meio que integrando todas as partes, assim, do nosso produto. E o mercado de robôs é uma forma de meio que integrar todas as funcionalidades. Por quê? A gente usa de quase tudo, assim. Porque o mercado, ele vai usar a nossa gestão de banco integrado, que hoje eu acho que eu diria que é, não sei, a segunda funcionalidade mais importante. De passagem, a gente foi o primeiro a fazer isso também. Até hoje a gente não tem competidores ao nível. Só pra galera ter uma ideia como funciona, lá dentro da plataforma, né, e eu falo com muita propriedade que eu uso bastante,
O seu robô, ele vai te mandar o alerta lá dentro do Telegram, ele já vai te avisar se ele deu green ou red ou reembolso, e ele já registra automaticamente na gestão de banca. Então, cara, você não precisa planilhar as entradas que você analisou e mais as entradas do seu bot. Exato. Seu bot já tendo automaticamente. Então, cara, Exatamente isso. E a gente ficou muito tempo, assim, pensando como que a gente poderia fazer esse mercado de robô, porque sempre foi uma demanda grande do pessoal, né, de ter alguma coisa pronta e tal, mas a gente sempre prezou muito pela integridade da plataforma, da transparência, de tudo que a gente sempre fez. Então, assim, a gente queria estar num nível de produto e num nível e pensar mesmo como que um mercado de robô poderia funcionar de forma transparente. E é o que a gente faz hoje. Então, quando o usuário ele passa o robô para o mercado de robô, aquele robô ele usa o nosso sistema de verificação e ninguém edita aquilo. não tem como roubar pra Não. dizer que o teu robô é bom. Não tem Se o como robô é roubar. ruim, ele é ruim. Não vai mostrar É o nada nosso mais. sistema que verifica aquilo e salva de forma separada. Então, o dono do robô ele tem uma gestão dele, que ele pode editar e fazer Sim. o que ele quiser, mas a gestão que vai para o mercado, que aparece no mercado, ela é separada e é imutável, assim. Só se tiver algum problema que, assim, nunca tem no nosso sistema, assim, é muito raro de raro, acontecer alguma coisa, mas qualquer sistema, até as casas de aposta, né, tem algum Sim. problema de vez em quando, pode ser que a gente Principalmente em finais, os problemas delas de cair. É, né, de fato, é muita gente. Exato. Realmente. Mas assim, até hoje a gente não teve que editar nada e é 100% do nosso sistema. Então é meio que uma junção de tudo, assim. A gente tem um bot e aí depois a gente fez essa gestão integrada e aí se o cara quiser desenvolver para o mercado, ele vai usar o nosso simulador. Então, assim, é uma junção muito dos nossos recursos mesmo. Hoje, assim. se eu quiser, então, tipo, eu tenho um grupo onde eu forneço os meus bots, certo? Então, se eu quiser pegar o bot de um cara que tá lá no top 1 e colocar dentro desse meu grupo, eu também consigo replicar as entradas dele? Tipo, se eu pagar, como é que funciona essa parada? Não. Porque aí a gente... uma outra coisa que é interessante falar é que quando você aluga o bot no mercado, o robô no mercado, quem está alugando não tem acesso aos parâmetros. Então ele simplesmente recebe Só o alerta. só o alerta. Então não tem como você replicar porque a gente quer proteger o criador. Sim. Então a gente percebe que assim, pô, se alguém vai lá e assina um robô e aí começa a redistribuir o bot de uma outra pessoa, Aí já tem, repasse de já tem a chips. galera do Exato, repasse, né? exato. aí vai ficar um Vai pouco poluir a chato, parada. Sim, porque sim. a gente quer valorizar o criador. Sim. A gente tinha um sistema de aluguel antes que a gente repassava 60% do valor pro criador. Agora a gente aumentou isso, foi para 80%. Então, assim, realmente o criador ele vai receber pelo esforço dele. Se o cara é mesmo. bom, ele pode ganhar muito dinheiro só Nossa. vendendo o bot dele dentro da plataforma. São Já quantos tem, usuários já hoje tem. na plataforma? Hoje na plataforma são mais de 1.200 usuários ativos. Maneiro, pô. Bastante gente, mas... Bastante gente. Dá pra crescer, pô. Hoje, Sim, hoje dentro sim. do mercado. E por que vocês acham que a galera não tá aderindo mais tanto a essa questão de conhecimento? Vocês acham que... Conhecimento versus ferramenta. Aham. Você acha que, tipo, saturou demais? Muita gente, conteúdo? Cara, eu acho que assim, sendo bem sincero, até conversei isso com o Freitas esses dias, eu acho que até, mesmo não sendo nosso concorrente, às vezes essa poluição de conhecimento fútil, né, tipo, salas de cassino e tal, uma grana muito rápida, às vezes mexe com o cara que tava balançado por optar por uma ferramenta. Uhum. E o cara vê aquele grupo de sinaizinhos ali, ele tá precisando daquele sem conto rápido, ele, pô, eu vou optar por isso e tal. Então, mesmo não sendo concorrente direto, eu acho que essa poluição desse, igual eu te falei, desse conhecimento fútil acaba batendo na gente. Só que, de fato, não é de hoje. O pessoal gosta de encurtar caminho. Então, assim, uma ferramenta você precisa de uma adaptação, mesmo a gente tendo os cursos, né, os tutoriais que Sim. ensinam. O cara tem que dedicar um tempo ali para ver os tutoriais, são aulas extremamente rápidas, mas tem que ver, né, para conseguir, não que seja obrigatório ver, mas Não, primordial cara, seria ver. eu tiro até por mim. Quando eu peguei a plataforma a primeira vez, eu preferi quebrar a porra da Exato, cabeça fuçando, ao invés de ir pras aulas. Daí quando eu cansei e falei... maioria das E pessoas fui assistir são as aulas, eu falei, caralho, é tão fácil ter assistido isso aqui antes de ter quebrado Exato. menos cabeça. E aí você fala assim, putz, eu realmente poderia ter feito isso porque eu tentei. Mas a maioria das pessoas são assim. Ela vê lá, já vai na robô de alertas, Sim. já vai agora no mercado, já vai na gestão de banco. E aí me pergunta, eu falo, ó, aí eu mando sempre assim, ó, tá nessa aula aqui e tal. E mando
mando de boa, não mando o cara estressado. Aquela assiste a aula. indireta, né? Aquela mas indireta assim, cara, básica. tá nessa aula por quê? Porque eu sei que depois ele vai pra outras aulas. Sim. Entendeu? E o pessoal sempre fala, não, realmente tava aqui e tal. Eu vi as aulas e tal. Não, E já isso. dá uma... Mas a gente educa muito o nosso público. Não, eu vejo, você Educa posta muita- bastante vídeo Sim, no YouTube, sim. eu acho isso muito bacana. E, cara, querendo ou não, por mais que hoje a gente tenha vários criadores de conteúdo no nosso nicho, ainda assim a gente precisa de mais conteúdo de Sim, qualidade. Porque sim. o conteúdo merda, ele é muito maior do que o Muito, conteúdo muito. bom. É. Muito. Uma pergunta que eu tenho. As estratégias que são utilizadas, que vocês têm os indicadores de vocês, Sim. que, cara, eu amo. Sinceramente, aquele indicador do escanteio, que, cara, a odd é deliciosa. Eu quero saber quem é que monta essa estratégia. É o Pink ou o cérebro? É o Pink. Nesse Você que é o caso, cara ele da é o aposta cérebro. e você que é o cara da programação. Exato, tem cara de exato. você ser o cara da estratégia. Isso foi uma coisa discutida. A gente mudou muito, né, de cabeça desde o início até agora. Então, no início a gente tava muito focado, pô, vamos que o cara monte, que o cara faça, que o tananã. E a gente foi percebendo que às vezes não é nem a preguiça do conhecimento, é que às vezes a pessoa realmente não tem tempo para desenvolver. O mercado foi pensado em cima disso e os indicadores foram pensados em cima disso também. É. Então eu falei, Freitas, por que a gente não agrega valor pro pessoal, mas de fato dando a vara ali, o cara pesca, entendeu? Os indicadores, eles vão te deixar na cara do gol, você marca o gol se você Sim. quiser. Então eu comecei a desenvolver os indicadores, na época eram 7, hoje são 8. Mas assim, focado em várias coisas, né? Um super favorito perdendo, um gol HT, um gol FT, mas todos passados no backtest, todos passados, todos tentando aumentar a assertividade. E aí da mesa eu mudo uma coisinha ou outra no indicador para melhorar. Acompanho muitos indicadores também. Então assim, sempre buscando agregar valor, mas justamente o cara que não tem tempo. Sim. O cara entra Às lá, vezes tá não é lá nem pra questão ativar. de tempo, mas às vezes ele não consegue É não tem o complexo você conhecimento montar também. um Sim, bot sim, bom, sim, né? sim. É porque o pessoal... Esse é um grandíssimo problema. Essa poluição desse conteúdo também. Ah, o robô que me entregou mais de 100%. Aí o cara, putz, é fácil, né? Cara, não Mais é fácil. de 100%. É foda. Sim, sim. Mais 100% sobre a banca, por exemplo. Entendeu? Cara, Foi dobrou de a assertividade, banca, então, entendeu? aí é. Não, é. Assertividade não tem como, né? Mas assim, o cara entra achando que é fácil. E ele, muitas das vezes ele quebra a cara. Muita gente acha que boot faz milagre, né? Sim, tá muito poluída essa questão de bot. Isso é complicado, né? O bot faz milagre, aí entra o bot de cassino, o cara... Nossa, várias pessoas já comprando da gente. Ah, mas eu comprei achando que era bot de cassino. Não. Putz, cara, mas a gente nunca fez propaganda disso. Sim. Entendeu? E assim, é uma coisa que é legal de falar, porque a gente tava falando de conteúdo e tal. A gente sempre prezou por ser um conteúdo e marketing também muito idôneo, assim. Então, desde que a gente começou, que era eu e ele gravando um videozinho lá no quadro e falando de assertividade. Ah, você já apareceu então? Já, Porque eu não tinha visto. Já é alguns vídeos, já é Você alguns desceu o vídeos. Instagram lá, tem uma fotinho, um videozinho meu lá. Bem escondidinho no fundo, mas ainda lá. Mas a gente sempre prezou por isso e a gente sabe que se a gente tivesse feito um marketing que a gente não considera bacana, muito agressivo, a gente estaria com muito mais cliente e ganhando muito mais dinheiro, mas não é isso que a gente quer. Sim. E a gente provavelmente não ia estar onde a gente está hoje por causa disso. Provável. sabe? Não, eu entendo Provável. muito bem isso, porque eu também sou do mercado do conteúdo, né? Sim. De ensinar e treinamento e tal. E, cara, hoje em dia não tem mais a mesma quantidade de pessoas buscando um treinamento do que quando a gente tinha no ano passado, por exemplo. Sim. Onde isso realmente explodiu, né? Essa questão de análises, de ferramentas. Acredito que vocês tiveram uma entrada muito maior de Sim, usuários sim. novos Sim, no ano sim. passado. E assim, eu sei que eu sou uma pioneira nesse mercado. Eu bati muito nessa questão de ferramenta. Claro que eu usava a concorrente, né? Porque eu não conhecia vocês na época. Quando vocês entraram no mercado, eu já operava. Mas, cara, é algo assim que teve uma alta grande do nada. E eu acredito muito que foi essa questão do cassino. O tigre milionário, não sei, o avião, não sei do que das porra. A galera quer muito a questão fácil, né? O da rápido. facilidade. Isso é muito foda. Mas enfim, eu perguntei dos indicadores porque eu quero arrancar o muito bom dele. Cara, qual é o principal indicador que você usa naquele indicador de escanteio limite HT? Só pra galera entender, quando esse bot ele toca, geralmente ele apita ali pelos 37 minutos. O limite mesmo. Tem 1 ou no máximo 2 escanteios na partida, então a odd ela tá elevada, porque a casa precifica como under. E aí, filho, vem 3, 4 escanteios depois dos 40. Mano, eu já peguei uma super odd 13 com teu bot 11, 10, Ele é muito algumas bom. vezes. Ele é muito bom. Algumas Bom, vamos vezes. lá. Esse bot, ele realmente... Ele é mais chatinho a montagem dele. Ele tem mais coisa que não é tão...
não é supérfluo, mas tipo um número de escanteios, nada disso. Ele pega a porcentagem, a frequência de escanteios naquele momento de jogo, que é justamente o limite, entre 40 e 50 minutos. Então eu pego uma frequência boa, tá? Então, Uma assim, média mais seria? exato. Não, eu pego realmente as previsões. Aham. Entendeu? Aquela aba de previsões que tem na plataforma, Sim. eu pego aquela faixa de tempo. Então, naquela faixa de tempo, eu pego um 80%. Então, a frequência de time da casa como casa, visitante como visitante. Fazer Eu CD. tenho certeza quando o bot apita, porque eu configurei. Sim. Né? E o pessoal que recebe os indicadores também, que naquela faixa de tempo tem uma frequência muito boa de escanteios, tanto marcados quanto sofridos, mas é uma frequência boa, né? Que mensura, para quem não sabe as previsões, mensuram o desempenho do time da casa como time da casa, o desempenho do visitante como visitante. Então, você tem um cálculo muito assertivo em cima disso, fora odd mínima que ele pega, que eu filtrei. Então, desde que eu criei o indicador, eu mudei isso. Então, ele pega uma odd mínima menor, agora ele pega uma odd mínima maior, porque eu filtrei e eu vi que essa odd mínima maior dava espaço para mais lucro. O tempo, calibrado também para isso. Dá pra trabalhar odd 2 no limite tranquilamente. Parâmetro de pressão, para mim, é um parâmetro, assim, pra canto. Indispensável. O índice pô. de pressão 2, totalmente indispensável. Assim, não dá pra tirar o pressão 2, porque, pra quem não sabe, a gente tem 2 índices de pressão. Pressão 1 e pressão 2. Acredito que muitas pessoas que vão te assistir aqui, vão Sim. nos assistir esse podcast, estejam usando o concorrente. E não tem problema algum, porque aqui a gente tem muita funcionalidade diferente e que agrega muito mais pro público. Dentre esses índices de pressão, a gente tem o 1 e o 2. Você sabe muito Sim. bem. O 1 representa chutes, o 2 representa os ataques perigosos. Então, se eu tenho o conjunto desses dois, né, altos, eu tô querendo dizer que o time tá chegando, o 2. Tá na área preguiçosa. Na área preguiçosa. Na Na área perigosa, né? A Ele preguiçosa tá- é mais atrás. Ele tá chegando com 2 e ele tá finalizando com 1, ou seja, chegando com eficiência. Então, eu tenho uma É o confirmação cenário disso. perfeito, né? Entendeu? Então, assim, não, ele realmente não tem muito segredo. Mas ele, depois de tantos... A primeira versão já tá muito mudada do primeiro. Já não é mais Mas a é mesma porque coisa. eu todo mês, depois que eu envio o relatório pessoal, eu mesmo dou uma checada nos parâmetros. Eu vou lá na gestão de banco, ó, esse filtro aqui, esse campeonato não tá bem, também tem muito campeonato excluído. Sim. Nele, então, pô, tem termos, campeonatos excluídos. Enfim, é um filtro realmente hoje bem refinado. Mas é um filtro bem assertivo, como você pode ver. É um filtro que dá uma garantia muito boa de que realmente tem uma frequência bacana de escanteios ali. E vocês dois acreditam que hoje, realmente, o usuário, ele pode lucrar usando apenas bot? Tipo, ele ignora a questão must Não tenho win, ignorando tudo. Não tenho dúvida disso. Se ele fizer um bom bot... Não tenho a menor dúvida disso. Isso é um pouco polêmico, assim, mas eu acho que é mais provável no live, inclusive, do que no pré. Uhum. No pré, eu acho que todas as informações meio que estão na mesa, assim, sabe? Todo mundo tem muito acesso às informações, nada acontece... O tempo para você conseguir reagir a uma informação, por exemplo, que eventualmente aconteça, é maior. Mas você já tem, tipo, a média do time, você tem a média do outro time. Então, a precificação inicial da casa... É muito justa. É boa, entendeu? Ela é próxima. Lógico, você vai ter uma diferença pro fechamento da linha, mas ela é bem próxima. Uhum. No live, isso muda muito, porque você tem muitos outros parâmetros diferentes e isso tem que ser... Você tem o próprio mercado, o volume do mercado pode estar desbalanceado, então tá para um lado, não tá para o outro. Muita gente... O que eu quero dizer é que muita gente pode estar entrando num over e aí o Sim. under... A casa começa a precificar que... Pelo volume que entrou de grana e tal. que o over tá precificado de forma errada, e aí começa a corrigir, e aí o outro lado fica tendo mais valor, e as coisas vão acontecendo muito rápido. 5 minutos atrás não tinha pressão, agora tem. Então, eu acho que é bem mais possível de fazer isso no live. Mas, assim, sem dúvida que isso dá pra fazer. A gente tava Sem dúvida nenhuma, A gente teve um campeonato agora, eu ia né, em falar julho. exatamente Só de bot. isso agora, exato, Só de exato. bot. E aí, nesse campeonato, a gente foi acompanhando os bots. A gente ficou assustado, né? Com a porcentagem que a galera Os lucrou. caras, assim, Não, sabe o que absurdo. mais me assustou? O primeiro lugar era um bot de under. O primeiro lugar foi empate. Ah, foi torneio. empate, E os mas- 2 de under, de fato. Eu vi que, tipo, era alguma coisa que tinha O muito segundo under. e o Eu terceiro fiquei, de under. caralho, que loucura. Logo eu, que sou muito contra o under, o bot de under dando certo. Exatamente. Mas aqui, o que acontece? A galera tem muita fixação assim mesmo. O over é muito... tá na mente da Cara, galera. não. Não é tá na mente. Ó, o Breno ficou só com o último Nada, gole de aqui. boa. Não é tá na mente, ô Freitas. Agora eu vou te falar o porquê que eu tô no over, tá? Os caras são pagos pra quê? Porra, pra entrar em campo e fazer gol, cara. Como é que eu vou entrar
contra a natureza da parada. Mas esse é o senso comum, né? Então, do não, outro lado, mas você tem um certo valor, justamente só por essa questão do pessoal todo ir na mesma pegada Sim, que sim. você, entendeu? É, mas às vezes, assim- o volume de dinheiro tá no over e o under O volume tá Tá no sobrando. over. O volume tá no over. E aí, o que acontece? Quando você tem um volume maior de um lado, a precificação daquele, a odd vai esmagar ali. E Exato. se a casa achar que a precificação realmente tá errada, ela começa a aumentar do outro. Que ela vai mudar realmente a precificação. Ela não vai só diminuir, só aumentar a margem, né? Que é o spread ali das duas. Ela vai começar a diminuir de um lado e vai começar a aumentar do outro. Aí surge uma oportunidade de você entrar do outro lado. Então, Foi esse nosso pensamento com o bot de undercuts. Exato. Lá antes O primeiro da Robotip. protótipo. Antes da Robotip. inclusive, as manipulações de cash out, desse jeito. Você chega para um grupo de milhares de pessoas, fala, não, aposta aqui Que nesse... tá desregulado. Desse Aquela lado. época do Só cash que há 2 anos atrás. ele entrou... Aham. Quem mandou a mensagem entrou primeiro. Aham. Aí todo mundo entra, Esmaga. Ele esmaga, dá o cash. a casa fala assim, tem muita gente entrando desse lado, Aham. a minha precificação tá errada. Corrige. Na hora que corrige, levanta do outro lado. E aí ela vai pagar pra você sair, porque Exatamente. você, teoricamente, entrou numa odd Sim. que tava errada, tava precificada errada. Quando, na verdade, não tava precificada errada. Era um volume Era manipulado. uma manipulação de é. mercado. Exatamente. Exato. E aí... E agora era vocês já sabem como é feito o cash out. Exatamente. Exatamente, é isso aí. Muito E- bom. Beleza, no mercado de escanteios, você falou que o índice de pressão 1 e 2 alto juntos, ele significa uma probabilidade melhor de escanteios. E faz todo sentido, obviamente, Sim, porque sim. o cara tá lá na frente, finalizando e colocando pressão. E pro bote de gols, o que vocês consideram mais importante? Eu falo isso porque a galera que me acompanha, que tá sempre comigo, eles são viciados no mercado de overcantos e overgoals. Então, por mais que o under dê dinheiro, eles não estão nem Sim, aí, eles sim, querem saber sim. de... O que você usa Ó, eu vou nesses te falar que é na parâmetros? mesma linha de canto, só que o canto é muito momento. Tipo, é bizarramente momento ali. Você tem uma pressão, aproveita aquela pressão que o cara tá na linha de fundo. É uma coisa, acho que mais rápida que gol. O gol você pode ter vários momentos. Sim. Né? Então, assim, acho que o gol... Eu pessoalmente, não sei o Freitas, eu gosto de usar muito P1, principalmente. Então, o canto eu já uso mais a predominância do P2, que é a chegada, não necessariamente o chute. O gol, pra mim, se não tiver chute, não tá tendo ali nenhuma incidência real de gol. Então, eu gosto até de... A gente falou muito de bot aqui, eu sei que seu público usa muito gráfico. Sim. Né? E a gente faz muita live lá, eu e um outro... Um é sócio nosso, um brother nosso, né? Faz com a gente algumas lives lá, o João. E a gente faz live só operando o gráfico, realmente sem ver a partida, pra mostrar pro pessoal o que dá. Sim. E essa última atualização que a gente fez dos chutes Sensacional. ficou muito boa por isso, né? Porque antes eu já utilizava os gráficos, de qualquer jeito. Só que agora com o chute, você consegue ver realmente se aquele momento tá de over ou não. Sim. Então fica muito mais fácil. Você tem o P1 e o P2 subindo e os chutes ali, cara, é um momento over. É um momento over gol? Pô, não sei, vou olhar uma previsão do jogo. O jogo tá 0x0, tem uma previsão boa de over 1,5, over 0,5, como são os times. Aí a gente entra numa análise realmente pode ser mais subjetiva, mas só pra bot eu colocaria P1, colocaria chances de gol, colocaria chutes a gol e chutes ao lado, porque pra quem não sabe, tá na 365, chute bloqueado também é chute ao lado. Ah, é? É, chute bloqueado. Então, tipo assim, você tem um chute falta, bateu na barreira, Aham. eles vão contar naquele chute bloqueado lá. Ah, legal, não Exato. sabia E eu só não. descobri também porque a gente recebia esse dado. E aí eu via vendo a partida um dia, batendo chute no cara, gente, mas o chute não foi pra fora, né? O Sim, chute não foi chegou bloqueado. a sair pro E lado. chute ao lado. Legal. Entendeu? Então, acaba que não é uma coisa ruim, porque você tá tendo um chute bloqueado ali, tá incluído no chute ao lado, mas você sabendo disso, você Sim. pode criar um bot da melhor forma. Mas pra mim é muito gol, resumindo, é muito chute. Tá? Aquela pressão de chutes a gol, ou chutes pra fora, ao lado, queira chamar como queira, mas é uma pressão ali, momento de chute, E especificamente. o histórico de média você utiliza de probabilidades ou só probabilidades? Pouco. Eu acho que, na minha visão do que eu testei, eu acho que quanto mais pré-live, e o Freitas acabou de falar nisso justamente, quanto mais informação a gente tem de pré, às vezes menos valor a gente pode estar pegando no live. Justamente porque o que eu sei também a casa provavelmente a casa assim, provavelmente vai sabe. saber. E ela embute isso numa odd, então pega os jogos várias vezes. 60 minutos, odd 1,40, um over 1,40 com um gráfico X. E o mesmo gráfico X num jogo Y, um outro jogo, tá 1,40 com 45 minutos. Tipo assim, qual a diferença? Ah, pô, esse time tem uma frequência muito maior de gols. Só que o momento tá gritante nos dois. Por que você vai ignorar esse aqui? Por causa da média? Dá uma Sim. atenção nisso, entendeu? Então,
é bom ficar de olho nisso. Eu acho que pré-live é uma coisa que realmente influencia... Acho não, tenho certeza. Influencia demais na precificação do live também. Eu acho que a gente pode aproveitar esses momentos... e isso, traduzindo isso em um robô, acho que fica interessante, às vezes, testar sem um pré-live. Super interessante, como eu falei, uma frequência de escanteios. Interessante testar, mas assim, não povoar muito de pré-live, sabe? Uma odd do over 2,5 menor que o 1.7. Pô, então esse jogo já tem uma tendência forte pelo mercado. Sim. Uma previsão, aí o cara lota de pré-live, a odd que vai até chegar Tá um momento de over aos 70 minutos pro over 0,5. Só Pô, porque irmão, a já peguei previsão um é over muito alta. 0,5 ali no céu, 55 minutos num outro jogo. Já peguei, já soltei o green ali. Isso é muito legal, assim, porque é um pouco do que eu tava falando antes de você usar os parâmetros pré-live para ter uma ideia inicial do jogo. Sim, exato. Eu acho que é bem isso, assim, uma ideia inicial. Mas pode ser que, por exemplo, você está precificando que os gols, a expectativa de gol é, sei lá, 2,5, alguma coisa assim, de que, né, esse é o maior resultado mais provável, né? Sei lá, que tenha 2 gols, 3 gols, alguma coisa assim. E aí o jogo tá acontecendo, os times não estão chegando, sei lá, aconteceu alguma coisa com um atacante lá, Os o cara tá com mal. preguiça, acordaram dor de barriga. mulher dormiu de calça jeans, e aí o cara não quer jogar bola, e aí todo mundo risca, joga tudo fora que fez antes e começa a precificar de novo. Porque é uma coisa que pode acontecer, né? Então, se você tá operando no live, eu acho que tem que ter uma média. Você tem que levar em consideração a média de gol, porque você também tem que estar a par do que todo mundo tá sabendo. Então, no seu bot é bom ter uma média de gol. Uma básica, pelo menos, ali, uns 60%, 70%. Exato, pra tipo... você já dá uma filtrada ali no que todo mundo já sabe. E aí, a partir disso, você vai colocar outros parâmetros live, que aí sim vão dar um direcionamento maior, assim. E se você está operando pré-live, aí já é outra história, porque você vai entrar antes do jogo acontecer. Então, ninguém vai ter essa informação de que o cara não vai jogar bem. Sim. Né? Ou então, se tem, assim, Só quem realmente é muito privilegiado. Sim. Exato. E nessa questão do under, você usa mais o parâmetro razão odd média? O que você faz toda essa questão, essa visão do under que vocês tiveram desde lá do início daquele primeiro protótipo? Tá, vamos lá. No under, na época do bot que a gente usava, na época, uma baixa frequência de cantos naquela faixa de tempo, a gente usava canto FT. Né? Se eu não me engano, era canto FT. Não, era sua memória é muito melhor que a minha. Mas a gente usava uma baixa frequência de cantos, a gente pegava um site, a gente pegava as médias de cantos, pegava o as time que fazia pouco canto naquela... Exato, balanceava os dois times, tinha um algoritmozinho básico que a gente criou na época, que o Freitas programou na época, e a gente entrava nisso. E a gente realmente notou um resultado, como eu te falei, naquela época a gente pegou uma semana que a gente fez 22%. Tipo assim, pá. Lotado, e era odd 6, odd 3. Era odd muito alto. O under permite Agora eu ter uma entendi odd por que você imaginou a Ferrari. Entendeu? Porque o under ele tem uma relação, dependendo da odd do under, mas, por exemplo, o under HT, que foram, inclusive, o segundo e o terceiro colocado lá da Copa Robotique, eles tinham uma relação de odd muito favorável. Então, uma odd média 1 tinha uma odd média de 2.2, outro tinha uma odd média de 2. Pegava odd então, alta. Beleza, pegou uma bad run de 4. Vamos pôr uma bad run assim, alta. Bad run de 4 heads seguidos, 5 heads seguidos. O cara tinha uma mesma sequência de 5, 6 já ali, que é super normal pegar, recuperava e já batia. Não é o que acontece no odd médio em 80, 1,70, 1,60, que a galera gosta, né? O canto do minuto, 1,50. Nossa senhora. Pois é, entendeu? Então o canto do minuto você pega ali, pô, tô numa sequência violenta, 10, 15. Cara, você pegou uma sequência de 5. Já era. Entendeu? É isso que acontece no odd 1,20. Você pode ser lucrativo no odd 1,20? Pode, você pode ser lucrativo. Mas, você pegar uma bad run ali forte, cara, pra você recuperar é uma suadeira. E não só entendeu? o recuperar, né? Na minha visão, é o recuperar e você ter a mente no lugar pra lidar com Sim, uma não, parada recuperar que dessa. eu falo é mesmo stake, não mudando Sim. nada. Você não aumentar a mão, não. Sim, só vai na mesma raça. stake. É porque recuperar botando stake no dobro é fácil, né? Aí você pega uma Ou você sequência vai boa, quebrar, ou você vai quebrar ou você recupera você jogando. Sim. Beleza. Agora tem muito disso, né? Tô numa sequência, vou aumentar a mão, vou diminuir a mão. Mantenha a mão, entendeu? Se você conhece, você sabe o máximo de sequências negativas e tal. Isso é uma outra polêmica. Cheio de polêmicas. Não, essa da stake é forte, pode falar. Essa da stake é forte. Não existe, pra quem opera com bot, não existe stop loss. Tem que pegar tudo. Tudo. Não tem stop loss de dia, não tem stop loss de semana. É uma coisa que a gente acredita. Tem que muito pra volumar. gente isso. Claro, se você usa o bot
fielmente, assim. Aham. Às vezes você vai... Porque tem isso, assim. Às vezes você vai querer criar um filtro, por exemplo, você já opera. Então você vai criar um filtro para filtrar os jogos Sim, e só aí pra ele me alertar. depois você vai analisar ele no seu método, que às vezes é mais subjetivo, alguma coisa assim. Tudo bem, aí stop loss vale. Mas para quem segue o bot, só o bot, não existe stop loss. Porque os jogos são independentes. Sim. Então, assim, não faz sentido você parar de operar agora porque você bateu meta. Ou você... Quanto mais você fizer, melhor. Porque se sua estratégia realmente for lucrativa, mais dinheiro no bolso. Sim. E se ela tiver, não de fato, mais for, é positivo, você vai né? descobrir mais rápido ainda. Eu não gosto de volumar, mas eu não opero 100% com o bot. É a minha análise, é o meu filtro. Sim. Tipo, eu já fiz o teste de... Eu tinha 2 bancas, uma eu volumava pra caramba e a outra eu fazia uma média menor de entradas, porém mais concentradas. E Sim. pra mim, funcionou não volumar. Mas o bot, ele trabalha numa determinada configuração. Então é diferente do que você falou. Eu recebo o alerta e faço a minha análise, enfim, misturando com a pré-live, misturando com aquilo que eu conheço do time, aquilo que eu acredito, né? Das Mas então equipes, tem que né? volumar mesmo. Só pra galera não fazer meleca, depois sair por aí pegando qualquer bot. Galera, você vai volumar num bot bom, num bot que já tá Sim, validado. exato. Você não vai pegar lá a contratar a Robotip agora, botar lá ataque perigoso e volumar toda a entrada Sim. que bater ataque perigoso. Você tem que fazer uma parada bacana pra... Não, porque a galera é maluca. Você tem que avisar. Se não avisar, filha, já era. Claro. Eles vão ativar todos os indicadores lá, pegar um monte de é bot ruim. importante, acho que deixar claro também que o volume não é fazer 100 entradas por dia. O volume é você ter um número razoável ali que dê pra você enxergar você tem uma perspectiva do bot. Então, você tem um volume de 100 no mês. Bacana. Volume de, na média, 3 entradas por dia. Não que vá ser, mas na média, 3 Sim. entradas por dia. Não é você fazer 1000 entradas no mês. Difícil seguir 1000 entradas no mês se Sim. não for 100% automatizado, de fato. Então, E volume é é até você... difícil- Volume é você não... Chegar a um certo ponto de entradas, você não se enganar com aquela estratégia. Porque o cara, às vezes... Tem muito cliente realmente iniciante da Robotip. Muito não, mas alguns clientes iniciantes da Robotip que pegam um backdash, fazem um backdash que tem 18, 20, 50 entradas, me mandam com um resultado excelente. Fala assim, tá bom? Eu falo, não tá bom. 18 O resultado entradas. tá legal, mas eu não confiaria nesse bot. Ele tem poucas entradas, tal, eu não confio em menos de 300, no mínimo 500. As minhas, se eu faço, com no mínimo uns 500. Então, eu não confiaria por causa do volume. Hoje, uma pessoa me enviou 3 resultados de bot. A gente tava lá no aeroporto, ele me enviou. E aí, com contagem X, Y, Z. Falei, cara, eu confio mais nessa porque tem mais contagem e tal, os resultados tá mais condizente. E realmente, volume é importante, tá? A gente já teve estratégias que a gente rodou em backtest lá atrás, que rusharam aí 1000 entradas, depois a estratégia... Entendeu? Então, você tem que ter volume para de fato saber se longo prazo a estratégia é boa. O volume é importante. Então, enfim, esse é um dos princípios aí para ver se de fato no longo prazo vai ser EV positivo ou não, né? Exato. E agora eu esqueci o que eu ia falar. E de Não, fato... Pode falar. Mas antes que você assim, esqueça de novo. o volume é importante. E assim, se o volume é muito alto, eu acho que vale tentar entender assim um pouco. Porque você realmente está recebendo 20... você está identificando 20 oportunidades Sim. Às em uma vezes estratégia. o boot tá muito frouxo também, sim, né? Sim, Tem que ver isso. exato. Por isso que eu falei pra galera, tipo, realmente, antes de volumar, você tem que ter uma certeza que o seu bot realmente é lucrativo, Não, cara. e o bot é uma coisa pessoal. A pessoa que tem, às vezes, uma cabeça fora do lugar, ela não aguenta uma sequência tão grande. Em bots com mais volume, a tendência É dar mais head. é que dê mais head e a subida também, uma A subida frequência, maior. ela é maior, né? Exato. É uma variância maior, porque você tem uma variância positiva maior, porque você tá rolando um volume maior, você tem uma variância negativa maior. Então, você tem cabeça para aguentar 10 heads? Tudo bem, pega um volume maior. Tá? Você tem tempo para pegar um volume maior, é importante ter isso também, né? Você não tem, beleza, opta por um volume menor, dá para ter um bot com volume menor, lucrativo. E vocês pretendem, agora é pro cérebro a pergunta, vocês pretendem em algum momento automatizar as entradas, igual você falou, tipo, conseguir vincular alguma casa de aposta, tipo, o boot tocou, pá, executou? A gente tem essa ideia. Né? A gente percebe que é um negócio que tem que ser feito de uma forma muito bem feita. Então, é um perigo, assim, é uma faca de 2 gumes, né? Total. porque a gente sabe que é uma demanda do mercado e tal, mas a gente... você está mexendo com o dinheiro dos outros. E aí você realmente está mexendo com o dinheiro. Então, Sim. se der qualquer tipo de problema, né, aquela pessoa pode sair lesada de alguma forma.
Então, a gente quer fazer isso, mas de uma forma igual a gente sempre fez, da melhor forma possível e deixando isso bastante claro para o cliente também. Até porque qualquer sistema automatizado, e não só automatizado também, o humano também tem isso de... Pô, você vai ver uma odd até você clicar, botar stake, bug da caderneta... Esquece. Então você vai perder um pouco de ódio ali. E assim, a gente teria que ter isso sincronizado e tal. Ia ter uma diferençazinha e tal. Mas a gente tem essa perspectiva. É uma coisa que a gente quer fazer, mas da melhor forma possível, sabe? E vocês podem dar um spoiler do que tá por vir nas próximas atualizações aí, que já tá bem bacana, né? Melhorando. Só pra galera que tá de casa aí saber... eu trabalho com a Robotip já, acho que já tá fazendo quase um ano, né, Breno? Vai Que a gente fazer um começou ano. assim. Vai fazer um ano. E, cara, no começo eu confesso, eu tive dificuldade de ter essa questão de troca de sistema, porque eu usei Sim. muitos anos o mesmo sistema, a mesma tela e tal. E algo que me surpreendeu muito é o quanto vocês escutam o cliente de vocês. Cara, eu enchi muito o saco do Breno, porque o Freitas a gente não se comunica muito. Só quando sai a atualização ele avisa alguma coisa. Mas eu falava, Breno, ó, aqui eu ainda não tô usando a ferramenta 100% por causa disso. Ele ia lá, arrumava aquilo. Breno, ó, eu acho que se tivesse aquilo, ficaria bacana. Aí vem lá o Breno... Olha você dando crédito pro Breno, sendo que fui eu que fiz. O pessoal da Robotip... é isso que acontece direto, é foda, né? Mas é muito incrível isso que vocês dois fazem de ouvir o cliente. Então, eu queria parabenizar aqui e realmente que a galera veja e teste e veja com próprios olhos como é bacana isso, tudo que a ferramenta entrega. Mas aí o spoiler agora, que é o importante. O spoiler a gente tá fazendo uma remodelação ali dos pré-live ali. Então, as informações pré-live estão passando por uma remodelação muito forte. E o objetivo é entregar cada vez mais a informação pronta para o cliente, a conclusão pronta para o cliente. Então, você vai olhar uma média de gol, por exemplo, na plataforma. Não, uma média de gol é porque é fácil você pensar quantos gols tem uma partida e tal. Mas você vai olhar uma média de cruzamento. Você sabe quanto que é uma média de cruzamento num jogo? Não. Ninguém sabe, assim. É um dado que você não fica contando cruzamento. Sim, nem as plataformas dão direito os dados de cruzamento. Tipo, nem quantidade, muito menos média. Exato. Pois é, exatamente. Então, assim, você chegar lá e olhar um número avulso, não vai fazer tanto sentido. Hoje a gente tem um global, que é uma coisa que a gente sempre teve desde o início, que foi uma coisa que eu quis colocar, o Breno ficou meio assim, mas eu quis colocar porque é para dar uma referência, assim. O global é o quê? O global é um global, a média do mundo. Então, assim, você tá vendo que tem 7 cruzamentos, sei lá, para um time. A média é 5, você tá vendo que é maior. Então, assim, te dá uma referência. Mas agora a gente quer entregar isso de uma forma ainda mais mastigada, com mais informação, para você realmente conseguir chegar lá e ver, tá, aquilo tá alto, aquilo tá baixo, aquilo... Porque pode ser que, assim, você vê lá, esse time teve 8 cruzamentos e a média é 7. Você vai falar assim, tá um pouquinho acima. Mas se você perceber que o número baixo seria tipo 6 e o alto seria 8, não, esse tá alto, entendeu? Tipo assim, então dá mais referência para as pessoas desses dados pré-live. De uma forma mais bem disposta também, né? Mais bem disposta. A gente sempre escutou muito o cliente desde o início. Não, e acho fato, que sou prova viva. Não, e desde que a gente começou a plataforma mesmo, todas as atualizações, tudo que a gente faz é pensado no cliente. E hoje, um usuário, vamos dizer assim, vamos desenhar alguém que chegou aí nos seus 2, 3 meses no mercado de apostas, coisa que acontece muito, e o cara deu de cara com a Robotip. Ele vai conseguir lidar com o sistema? Ele vai conseguir aprender e se desenvolver com aquilo? Ou é realmente pra galera que já analiso, já tô trabalhando de forma mais profissional? Pra quem realmente é a Robotip hoje? A gente tenta atender todo mundo, eu acho, assim. Tem coisas que são voltadas mais para o público profissional, que aí talvez seja essas médias pré-live, por exemplo, a questão dos mercados, a questão das previsões, o gráfico, por exemplo, porque o gráfico
pra quem tá começando, pode É ver um complexo. pouco... pode ser um pouco estranho, assim, porque não é um gráfico comum que você Sim. vê em qualquer lugar. É um gráfico muito específico para aposta, assim, né? Uhum. Que todo mundo faz, mas que é específico para aposta. Mas ninguém Então- faz do nosso jeito. É, Não tá ninguém isso é faz do verdade. nosso jeito. Inclusive, a maioria dos gráficos é só para um lado. Então você faz É, a diferença exato, de um... exato. Você não consegue ter a referência se o outro time tá... Enfim. Sim. Você tá rolando um contra-ataque ali e tal, é bacana. Exatamente isso. Mas... E a gente tem 2 gráficos. Mas... a gente tem um lado pro iniciante também. Total. Os indicadores é um grande passo. Já ajuda a galera que quer aquele Demais. alertazinho, não sabe Prontaço, montar. Exato. Agora bots os vencedores. bots vencedores que a gente disponibilizou pro É plano... muito caro alugar um desses bots? Que média de preço? O preço varia porque é o preço do cliente. cara põe o né? preço. Então, na verdade, o preço do criador, que é nosso Aham. cliente. Né? Mas assim, hoje tá variando, sendo bem sincero com você, de R$ 9,90 até R$ 79,90. Nossa, muito barato. Pouquíssimos bots estão nessa faixa de 69, 79, 59. Uhum. Muitos estão nessa faixa de 50 para baixo. Tá? A outra parte legal, você que tá aí assistindo, se você é um cara que já é lucrativo, você já tem uma boa estratégia vencedora, cara, você pode usar a ferramenta pra aprimorar as estratégias e ainda fazer uma grana, né? Porque hoje, dentro do Exato. mercado, cara, quanto mais formas você tiver de remunerar pra crescer a sua banca, pra poder investir em outras paradas, melhor ainda. Então, vocês dão oportunidade dupla pra galera, A gente falou basicamente. muito isso ontem Exato. na live que a gente fez do mercado, focada em apresentar o mercado, que é justamente uma oportunidade de renda extra, né? O cara Sim. já faz dinheiro com o robô dele, mas por que não disponibilizar para ele fazer uma grana extra e para a pessoa agregar valor para uma outra pessoa que às vezes Todo não sabe mundo montar ganha. um robô? Exatamente. Todo mundo ganha. E de uma Exatamente. forma que ele não vai liberar os parâmetros. né? Exato. Sim, exato. vai Ele tá Conhecimento, protegido. o que ele gastou fórmula pra- secreta A fica- fórmula secreta fica Exatamente. secreta, mas é continua entregando. Massa. Meninos, a gente tá quase encerrando, quase batendo uma horinha aqui desse papo bacana. E antes da gente encerrar, eu queria entender de vocês, hoje, qual é o maior desafio ao você montar e lançar uma ferramenta? Eu confesso pra vocês que quando eu comecei a me desenvolver nessa questão de conteúdos, até cheguei a pensar em fazer a ferramenta do Super Trader. Mas quando eu parei pra pensar no trampo que eu ia ter, eu falei, cara, não, esquece, vou fazer porcaria nenhuma. Quais os maiores desafios hoje, assim, não só hoje, né, desde o início até hoje, que vocês mais tiveram? Eu acho que é filtrar feedback. Eu acho que o feedback... Eu acho não, tenho certeza. O feedback do cliente é essencial. Você tem que saber como escutar ele. Isso é fundamental, assim. Tem pessoas que têm opiniões diferentes. Você tem que tentar entender o que às vezes o cliente ele não vai te falar o que ele precisa, ele vai te falar o problema. Então ele vai falar assim, eu tenho problema para fazer isso. Então você tem que pensar numa solução que você consegue atingir bastante gente. Então assim, focar mesmo no cliente e conseguir entregar valor, eu acho que sempre vai ser o maior desafio, assim, e estar competitivo num mercado que a gente vê que é cada vez mais crescente e com mais investimento e, né, se tudo correr bem com essa regulamentação, vai ser ainda maior, Ainda assim, mais. né? Então, Eu acho que isso. a regulamentação ela vai beneficiar a galera que tá fazendo o bem pro mercado. Eu acredito muito nisso. Tanto nas casas, as casas são ruins, vão cair, tudo que enfim, que não traz benefício pro mercado Sim, vai... Enfim, o que vocês acham em relação a isso? É sempre uma pauta que a gente traz que a galera gosta muito de ouvir em relação a... Eu acho que do jeito que foi proposta na medida provisória é impraticável. Assim, pelo que a gente tem visto, assim, vai ser a maior tributação do mundo. Do mundo. Tem a perspectiva não é boa com esse projeto. Mas a gente também tem outras fontes que falam que o Congresso não aceitou bem e que possivelmente eles vão já deixar expirar essa medida e começar a galera faz construir uma lei. muito burbúrio em algo que ainda não era... Sim, sim. Não, e tem muita gente que não leu, né, a MP. Sim, e, sim. assim, vi muitas pessoas E teve quem comentando leu e não entendeu, igual eu, não Exato. entendi metade. Exato, aquele ponto lá do 2112, por exemplo. Sim. Muitas pessoas acharam que o 30% ia ser pra todo mundo. Aham. Gente, não vai. Assim, E é só sobre Nem- o que é sede exato, 2000. Sim. Exato. Nem sim. 20, pô, vamos falar aqui, nem 20% das pessoas têm Não. um prêmio aí, às vezes maior que R$2.000. Nem todo mundo tem banca de... Tipo, se tu for pegar hoje Quem a dirá uma comunidade stake de 1.000, apostadora, exato. quantos por cento tem uma banca de 2.000 pra cima? Quem dirá uma stake? Segundo o próprio dados do governo lá, 25%
25% dos apostadores, eu acredito que até bem menos, pra ser bem sincero, que esse dado não tá muito fidedigno. Sim. Mas dizem que 25% retira prêmios acima de 2.112. Foi o preço lá A que galera eles do botaram. BIM, um binguinho aqui, outro Difícil ali. acreditar, difícil acreditar nisso, exato. Muito fora isso aí. Mas esse modelo também de tratar a aposta como loteria é um englobaram problema. Botaram tudo no Saco, mesmo saco, aí ficou horrível, ruim demais. Mas enfim, a gente sempre falou isso. A regulamentação a gente acha que é boa. Ela tem que ser feita e é boa. Mas só nos moldes mais Então pode amigáveis. apostar que dá pra melhorar e fazer uma parada maneira. Tomara. Sim, exatamente. E pode apostar que a Robotip vai chegar aonde, cara? O que vocês visam pra empresa de vocês? Ser a maior do Brasil, já tá no radar, estão planejando, porque querer é uma coisa, né? Querer eu quero várias, mas estão planejando, estão trabalhando, o que vocês têm na manga pra isso hoje? Com certeza. A gente teve uma conversa umas 2, 3 semanas atrás, que foi muito incisiva, muito forte nesse ponto, do quanto de valor a gente está realmente agregando pessoal com essas. Acho que a Augusta a gente lançou umas 5, 6 atualizações aí. Mas assim, a gente tem plena consciência, não de agora, desde sempre, que a gente quer ser, de fato, a empresa mais disruptiva no ramo, disruptiva de diferenças mesmo de outros concorrentes, porque o pessoal faz muito do mesmo. Sim. Né? Então a gente quer ter diferenças, essas coisas que a gente citou, a gestão de banca e tal, a gente foi o primeiro a trazer esses alertas automatizados, a gente foi o primeiro a trazer os resultados. Tem muita coisa que a gente trouxe primeiro e a gente é novo no mercado, Sim. relativamente novo. A gente vai bater 2 anos e meio agora de empresa. Então assim, a nossa ideia sempre foi ser o mais disruptivo e, com certeza, nossa ideia sempre foi ser o maior também do Brasil, principalmente do Brasil. Ser a melhor plataforma de estatística pro apostador do Brasil. No mundo a gente sabe que a competição é maior, mas do mundo, se possível, também. No Brasil, vocês já estão bem disparados. Eu sou uma pessoa que eu uso todas as ferramentas, tudo que tem de ferramenta eu testo, vejo o que casa e o que não casa, e realmente é brincadeira que vocês estão fazendo em questão de trazer, englobar tudo aquilo que é importante pra pessoa que realmente... No mesmo lugar, né? Essa sempre foi a proposta. Cara, hoje eu uso a Robotip mais uma plataforma pela questão da pré-live, que eu incomodei o Breno bastante. Então, assim que atualizar, mano, já era. Não vou precisar tá agregando outra ferramenta junto pra complementar ali aquele meu conhecimento. E hoje, Breno, que tá mais ali dentro das apostas, qual dica você daria pra um iniciante? O cara tem, sei lá, 2 meses, 1 mês e meio de mercado, tá assistindo essa entrevista e fala, pô, vou lá assinar a Robotip porque eu vou ganhar dinheiro a partir de agora. Que dica você tem pra dar pra esse cara? Olha, em relação a se essa pessoa for pra Robotip, principalmente, assim, esmagar o conteúdo do YouTube que eu entrego, porque no conteúdo do YouTube tem muito ouro. Só pesquisar Robotip lá pra achar o teu canal? Só Robotip, é o primeiro canal que vai aparecer. Fechou. Robotip lá, 10 mil e poucos inscritos. Tá lá, então, é o primeiro que aparece assim abaixo. Mas assim, se a pessoa contratou o Robotip, a primeira dica que eu realmente falo pros clientes é, cara, consome todos os conteúdos tutoriais, os conteúdos do YouTube, porque tem muita dica valiosa. Eu realmente entrego robôs lucrativos lá de graça, pessoal. Dica de estratégia, né? Muita dica de estratégia, de gráfico, de filtro nos gráficos para utilizar. Muita coisa. Então, realmente, a primeira dica que eu posso dar é consumir os conteúdos do YouTube. Sabe por quê, galera? Porque ferramenta sozinha não faz milagre, porra. Você tem que estudar, larga de preguiça. Você pode ter o melhor boot. Você pode ter o melhor boot na sua mão. Cara, quando você pegar uma bad run, você não vai saber lidar, você não vai ter controle emocional, você vai dizer que o boot é uma merda, que a ferramenta não presta, que você é um bosta, mas, cara, no fim, você só não tá preparado pra lidar 100%. E eu acho que isso acontece muito com a galera do mercado, principalmente que trabalha com bots, que lida com as ferramentas. Eu acho que gera pra eles um gatilho de, tipo, agora eu tô equipado, não tem mais head. Cara, o bot dá a sequência negativa, quem montou o bot é a gente. Então, tipo assim, a culpa é do bot, não é a culpa E pra gente fechar, em pleno 2023, o que vocês acham da galera que lê mapinha da Bet? Isso aí eu já posso dizer, afirmando que no curto prazo pode até dar bom, mas assim, extrair valor só daquilo ali não dá. É difícil demais. Eu levantei essa questão porque, cara, o bot faz isso. Imagina hoje. Hoje foi um dia que eu acho que a gente deve ter tido, sei lá, uns 400 jogos na grade brincando, mano. Voltaram todos os europeus. Como é que você, um ser humano com um tico e um teco apenas, vai ler todos esses jogos? Nem o bot dá conta, cara. Ele apita tanto que tem uma hora que ele chega a engasgar lá. Então, tipo, cara, não adianta. Se for pra você ler apenas dados, não dá pra ficar... É cansativo. Total, tipo, mano, desgastante, total. Porra, lê um jogo e vai pra outro, e vai pra outro. Tal. Não, e é libertador, a hora que você tem um robozinho calibrado,
você não fica na bet. Não, Você tá lá esperando e tal, e é aquilo. E é limitado, porque... Tudo bem, se você vai olhar o dado bruto, você até consegue fazer, Sim. mas os derivados você não consegue. Então o você não ataque consegue perigoso por ataque minuto, perigoso por exemplo. minuto. O cara vai ficar calculando ali no olho 10 partidas. Não, Não, e isso- tipo, vai pegar o total, né? Você não É, pega dos últimos exato, minutos, que é exato. igual você falou, escanteio é momento. Você tem que pegar ali daqueles minutos. Então... Como é que você vai calcular? Você tirou print de todos os minutos? Tirou print de todos. E aí você tá acompanhando um jogo, tem mais Exato, 399 exatamente. acontecendo. Aí você tá olhando aquele jogo que fica uma bosta na hora da entrada Você e os outros fica extremamente 399 limitado, bateram. exato. E aí o Extremamente que o emocional vai falar? Você tem que entrar, porque você tem que fazer Você- dinheiro, você já você tá tem que aqui, ganhar né? Você dinheiro. já tá E aí aqui, você vai exato. entrar, você vai se pelar e é Já isso. era. Meninos, olhando lá, deixa lá o Instagram de vocês, não tem muito mistério, né? Robotip. Robotip. O Freitas tem Instagram, também é Robotip. É tudo na Robotip, né? Gabriel Freitas H. Breno Cardinale, underline, do Robotip, Robotip, underline no final. O YouTube, só Robotip. O Twitter é Tip Robô, é o contrário. É o contrário. Robotip já estava sendo usado. E qual mais que a gente tem? Ah, o Alguém Threads. querendo vender o usuário pra vocês. É, Depois aí fica... o- O meu Ana Green no Exatamente. Instagram tá ocupado, eu tô ferrado. É não mesmo? consigo. É, Nossa, já era. foda. Provavelmente alguém querendo vender. Mas só nossa rede social mais forte, de fato, YouTube e Instagram são as Legal, mais e o recorrentes. Breno, né, que é a cara da Robotip, que tá sempre lá no Instagram, sempre faz live, sempre faz Sim. conteúdo. Pra galera que quiser testar, são 10 dias de garantia, né, Breno? 10 Pelo dias que eu me de lembro. garantia, 100%. E aqui embaixo são... Qual que era o cupom? Era 50%? O da Ana Green É o 50%, eu acho, né? O cupom da Ana Green são 20% Ah, são de 20. desconto. Não, esquece, são 20%, tá? Não é 50%, cansado. Ele falou que quietinho. Não, é 20%. A gente vai deixar o cupom aqui. Então, você testa, tem 10 dias. Eu sempre falo pra galera, tipo Sim. assim, muita gente chega pra mim e fala, qual ferramenta é melhor? E não adianta eu chegar e falar a Robotip é melhor. Eu adoro usar a Robotip, mas, cara, às vezes o cara A vai se pessoa tem que identificar testar, né, com realmente. SofaScore, pô, que, tipo, só dá uma estatística lá que eu Sim, falo, sim. cara, testa, usa esses 10 dias. Eu tenho certeza que a maioria da galera que usar vai curtir, mas testa. Ferramenta teste é você se identificar Sim, com a não tem usabilidade e tal, e é isso. Beleza, meninos? Vieram lá de Minas, Belo cara, Horizonte, saíram exatamente. do calor pra um frio. Tá um frio, uma ventania aqui que tá maluco. Muito obrigado por esse papo maneiro. Obrigado. Legal conhecer vocês pessoalmente, conhecer mais essa plataforma aí, que eu não tenho dúvidas que vai ser muito grande no Brasil ainda. Vocês estão fazendo algo sensacional. Parabéns. Muito obrigado, Obrigado, pelo foi um espaço. prazer mais uma estar vez. aqui. Valeu, Vamos Ana. que vamos. Obrigadão. Tamo Falou. junto. Valeu. Valeu. Tamo junto. Valeu, pessoal. Tamo junto.